Amada igreja, graça e a paz a todos, amém? Eu fico feliz de ver, irmã Nilza, poder estar mais uma vez com os irmãos dessa querida igreja, atendendo assim, o convite do pastor Lauro, que tirou esses dias para repousar de forma justa, O pastor também precisa relaxar a mente, refazer as forças emocionais e físicas, juntamente com a sua família. É importante a igreja ter esse entendimento. E a gente dá um jeito na nossa demanda, na nossa igreja, para poder atender aqui ao convite dessa igreja. Queridos, nós temos 3 momentos importantes, nesse culto. O pastor Laura me passou, inclusive, a temática que ele está desenvolvendo nas pregações dele aqui, ao longo desse mês de abril, que é falando sobre a verdade, Jesus, a verdade que liberta. Então, essa seria uma opção para me pregar, aqui ele me deixou à disposição, mas também a igreja, estou vendo, está desenvolvendo a campanha de missões mundiais, 2022, com o tema Viva com Paixão. Inclusive, nós também estamos realizando essa campanha missionária. As igrejas batistas são igreja missionária, têm uma consciência missionária muito forte. Nós fomos formados através de uma consciência missionária e nós também lá estamos desenvolvendo a campanha com esse tema muito sugestivo. Mas também nesse período, nesse final de semana, os cristãos pelo mundo afora realizam a Páscoa, a paixão de Jesus, seu sofrimento, seu martírio, a sua morte e a sua ressurreição. E é claro, essa é uma data reflexiva, sugestiva e, na verdade, muito, muito importante, que nós não podemos esquecer jamais de nossa vida e nossa história. A morte de Jesus, tudo que ele fez, a entrega, seu sofrimento na cruz do Calvário, tem que tocar o nosso coração até hoje. Por mais que já se passou mais de 2000 anos, na cidade de Jerusalém, no ano mais ou menos, o ano 30, por aí, 33, 34, da era cristã, Jesus estava cumprindo, na verdade, a missão que o Pai lhe havia atribuído desde a queda do ser humano, lá no Jardim do Éden. Por isso, nós precisamos refletir nessa data de hoje. Hoje, os cristãos comemoram o dia exatamente, da ressurreição de Jesus, a Páscoa de Jesus. Então, tem muito a ver com a minha vida, com a sua vida, e a razão pelo qual você está aqui nesta noite. Por isso, eu quero pedir aos amados, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19. E aí, nós vamos deixar para o pastor Lauro, pregar sobre o tema da campanha, e também o tema que ele está desenvolvendo para a igreja, é um tema da própria igreja, Jesus, a verdade que liberta. Então, abra sua Bíblia comigo lá em João, vamos falar um pouquinho sobre a morte de Jesus. Vamos ficar em pé, amada igreja? Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor nosso Deus. João capítulo 19, versículo 28 ao 30. Está no slide da igreja. Irmão Pedro acabou de botar para os irmãos. Na minha versão, ela diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir, a Escritura disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Eu queria que a igreja lesse comigo, nessa versão
daqui da mídia da igreja. Vamos lá, meus amados irmãos. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Baixe sua cabeça, ore nesse momento comigo. Nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus eterno, Deus de eterna graça e misericórdia. Obrigado, Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos de estar na Tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, pela salvação conquistada por Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, que nos permitiu o direito de estarmos aqui. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado pela vida, Pai, pelo ar que nós respiramos durante esse dia, Pai. Nos mantermos vivos, Senhor. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem sido gracioso conosco. Obrigado por poder te louvar, te adorar e glorificar e cultuar o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por fazermos parte do Teu povo, fazermos parte da Tua igreja, Pai. Muito obrigado. Amado Deus, obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto até aqui. As ministrações, a leitura da Tua palavra, os louvores cantados aqui em adoração ao Teu santo nome. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos anunciar a Tua palavra de forma verbal, de forma oral, Senhor Deus. Nós queremos pregar a Tua palavra nessa noite aqui. Não para enaltecer a nós mesmos, não para mostrar a nós mesmos, mas para indicar, para mostrar Jesus Cristo a esta igreja, as pessoas que estão visitando aqui nesta noite, Pai, para que elas reconheçam, para que elas saibam, para que elas creiam no poderoso nome de Jesus, Teu Filho. Por isso, meu Deus, venha agir através do Teu Espírito Santo, Pai, na nossa mente, no nosso coração, que às vezes está tão aflito, está tão às vezes fechado para a Tua palavra. Venha Deus tocar, venha preparar a nossa mente, que às vezes está tão confusa, Senhor. Às vezes está vivendo um momento de tanta turbulência nesse mundo aí fora. Às vezes está tão secularizada, Pai. E nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser, ó Deus, sacudidos, nós precisamos ser impactados por Teu Evangelho. Por isso, Deus, que ao entrarmos na Tua casa, nessa noite aqui, não deixe que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas fale conosco através da Tua palavra e transforme, Senhor, no nome de Jesus, a nossa vida, a nossa história, meu Deus, a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida moral, espiritual, social, que seja totalmente mudada pelo poder da Tua palavra, e que através de tudo que vai ser falado aqui, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, através da minha vida, através da pregação da Tua palavra. Por isso, meu Deus, fale conosco nesta noite aqui, em nome de Jesus nós oramos. Amém, queridos? Graças a Deus. Podem sentar. Meus amados irmãos, o tema dessa mensagem é: está consumado. Esse é o tema dessa mensagem. Diga comigo: está consumado. Esse é o tema. Esse material, o material do pastor um grande autor de vários livros, que tem uma teologia muito coerente, de um equilíbrio, um homem de um equilíbrio e de um testemunho grandioso, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é um pastor presbiteriano. Esse é o material dele. Eu gosto muito, é importante nós apresentar a fonte de onde foi tirada a mensagem. Algumas mensagens, né, claro que o pastor mesmo, nós mesmos elaboramos, na direção do Espírito Santo de Deus. Mas você tem material muito bons que você pode agregar muito na sua mensagem. E esse é o material, juntamente com o conhecimento que Deus nos deu, nós complementamos, além daquilo fornecido pelo esse material do pastor Hernandes Dias Lopes, com o tema Está Consumado. Com base em João, principalmente o versículo 30 de João, capítulo 19. Meus amados, meus queridos, os últimos momentos de Jesus na cruz do Calvário, inclusive esses dias, eles retratam exatamente, Jesus estava exatamente hoje, primeiro dia da semana, que é o domingo, que depois foi transformado no domingo, é claro, né?
esse é um detalhe que a gente não vai entrar, mas o domingo é o primeiro dia da semana, exatamente foi nesse dia em que Jesus ressuscitou. A trajetória dele até a cruz começa na quinta-feira, quando ele foi preso, na madrugada de quinta-feira, quando ele é julgado, ele é levado ao tribunal, tanto do Império Romano, quanto também da corte judaica, pelas autoridades do povo judeu, povo esse que ele pertencia. Essa trajetória dele, então ele é levado, ele é julgado, ele é interrogado, ele é inclusive açoitado a mandado do próprio governador romano ali, e na sexta-feira mesmo, à tarde, de meio-dia até a tarde, Jesus é levado para ser crucificado no Gólgota, no monte chamado Gólgota, que ficava em frente à cidade de Jerusalém. E todo mundo que era crucificado ali naquele monte era muito exposto, era muito visto, era algo que era realizado, esse processo de condenação, para que toda a cidade visse aquele condenado, aquele homem, aquele criminoso sendo, inclusive, condenado à morte. A cruz era uma forma de condenação à morte. E quando Jesus é levado à cruz, Jesus ele expressa algumas frases na cruz, algumas palavras na cruz. As últimas palavras, e essa é uma delas, as últimas palavras dele na cruz. É importante nós observarmos isso nos autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E João dá detalhe dessas palavras, das últimas palavras e dos últimos momentos que Jesus viveu na cruz. Antes dele entregar, dele render o Espírito, conforme está no texto. Ou seja, antes dele morrer. Então, nós precisamos voltar. Nós precisamos, inclusive, entender esse momento. Nós precisamos compreender esse momento. E é claro, meus amados, nesses últimos momentos de Jesus na cruz, lembram comigo, ele pediu, foi lá na cruz, ele pediu para que Deus perdoasse os soldados que estavam lhe crucificando. Ele olhou para baixo e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi lá na cruz também que ele disse aos ladrões, aos dois, um à direita e outro à esquerda, e a um blasfemou, esnobou de Jesus, porque tu não desce da cruz e salva a ti mesmo, já que tu és o Filho de Deus. Mas um outro disse, Senhor, quando estiver no paraíso, no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. São as últimas palavras de Jesus na cruz. Na cruz também, ele se dirigiu ao Pai, a Deus, dizendo, Pai, por que me desamparaste? Na cruz ele falou isso. E aqui alguns teólogos, eles afirmam, nesse momento, foi o momento que Deus teve que deixar Jesus sozinho, viver aquele momento sozinho. Deus teve que se ausentar totalmente do seu Filho, para que o pecado da humanidade fosse condenado na carne, na morte de Jesus. E ele teria que passar por esse momento sozinho, para que ele pudesse, inclusive, ali o pecado, ser, inclusive, pagado o preço do pecado de toda a humanidade. E ele disse, por isso ele disse, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Que a frase, né, é Elohi, Elohi, lama sabachthani. Mas também na cruz, Jesus disse assim, está consumado. Versículo 30. Está consumado. O que Jesus queria dizer com essa frase? Está consumado. No grego ela é tetelestai. Está consumado. Essa palavra inclusive, ela é uma das últimas palavras ditas por Jesus na cruz, está consumado. Na língua portuguesa ela está consumado, mas ela é um vocábulo grego, que significa tetelestai. Então ele disse, minuto antes dele morrer, ele disse tetelestai, está consumado. Mas o material dessa mensagem fala que é um vocábulo grego.
E um vocábulo, igreja, é uma palavra com vários significados. É uma palavra com vários significados. Então, tetelestai, ela tem, naquele momento, Jesus estava querendo dizer, expressar algumas coisas ali. Ele estava querendo falar algo ali que tem vários significados, que expressa muito para a minha vida e para a sua vida. Por isso nós precisamos atentar para exatamente o que Jesus queria dizer quando ele falou, está consumado. Tetelestai, está consumado. Então ele, de braços abertos, com os pregos nos seus membros superiores e inferiores, ali sentindo a dor da morte, ele disse, está consumado. Tetelestai. O que significa isso? Em primeiro lugar, tetelestai era a palavra empregada para a conclusão de uma tarefa. Tetelestai era uma palavra empregada para a conclusão de uma tarefa. Por que então Jesus disse tetelestai? Aí está a primeira razão. Está consumado. Tetelestai. Jesus na cruz estava cumprindo uma tarefa, amém? Jesus na cruz estava cumprindo uma missão dada pelo Pai. Era, na verdade, queridos, o fechamento, a conclusão de um projeto de salvação da humanidade, que naquele momento se concluíra em Jesus. Nós precisamos entender isso. Jesus estava culminando todo um processo elaborado por Deus para resgatar o homem, para salvar o homem, para trazer o homem de volta para Deus. Então, quando Jesus fala, está consumado, está dizendo, está concluído, está encerrado, estou cumprindo a obra que o Pai me incumbiu de fazer, de realizar. E a Bíblia prova isso em várias passagens ditas pelo próprio Jesus. Veja comigo, por exemplo, João 3,17. João 3,17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observa que João, ele registra as palavras de Jesus aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio, foi enviado, designado pelo Pai ao mundo, com essa missão, meus amados irmãos, com essa tarefa aqui, com essa responsabilidade. Por isso ele foi enviado. E ele tinha consciência que ele foi enviado para isso. Se vocês observarem, no ministério de Jesus, por várias vezes, ele disse aos discípulos dele, é necessário que o Filho do Homem seja preso, seja julgado, condenado, morra e no terceiro dia ressuscitará. Por várias vezes ele repetiu isso aos discípulos. Eles nem entendiam. Diz os autores dos evangelhos que quando ele falava isso, os discípulos não entendiam nada. Por várias vezes ele falou, é necessário que o Filho do Homem foi enviado pelo Pai, será preso, será julgado, condenado, morto e no terceiro dia. Ou seja, Jesus tinha ciência da sua missão, que a cruz era a missão dele. Ele tinha que chegar a esse momento aqui. Por isso que João diz nesse texto, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, está muito claro que Deus enviou o Filho para designar uma tarefa. Está muito claro isso. Em João, 1 João 4,9, diz assim, presta atenção, meus amados irmãos, como isso significa muito na nossa vida hoje. 1 João 4,9 diz assim, 1 João 4,9, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Amém? Olha a mensagem de que Jesus foi designado. Jesus foi enviado para cumprir uma tarefa. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Veja o que diz 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar
o mundo. Então, está comprovado, biblicamente falando, quando Jesus fala está consumado, ele está dizendo, está cumprindo, acabei de encerrar a tarefa que o Pai me deu. Estou encerrando. Aqui está, eu estou encerrando a tarefa. Estou morrendo e dando a minha própria vida por todos os homens, por toda a humanidade. Tetelestai, está consumado. A tarefa está cumprida. A tarefa está encerrada. E isso é tão importante, porque se Jesus não tivesse cumprido essa tarefa, hoje você não estaria cantando louvores aqui. Se Jesus não tivesse cumprido essa tarefa, hoje nós não estaríamos salvos aqui. Nós não teríamos direito ao céu. Você pode dizer amém? Amém. Se ele não estivesse morrido e cumprido a missão do Pai, nós não haveria vida eterna. Não haveria. Nós continuaríamos perdidos e destinados à condenação eterna. Entenda isso. Por isso agradeça a Deus, porque Jesus morreu por você. Você é livre para servir a Ele com a sua família. E tem a incumbência de levar a mensagem de missões. As pessoas em sua volta que estão perdidas. Não esqueça disso. Ele cumpriu uma missão e eu e você, como igreja, precisamos cumprir a nossa. Que é pregar e testemunhar para as pessoas que ainda vivem perdidas no mundo lá fora. Então, primeiro, tetelestai significa, era uma palavra empregada para a conclusão de uma tarefa. Segundo, tetelestai, está consumado, era uma palavra empregada para a quitação de uma dívida. Quitação de uma dívida. Mas como assim, pastor? Era uma palavra empregada para a quitação de uma dívida. Mas, meus amados irmãos, veja como Jesus estava pagando o preço ali. Estava pagando uma dívida ali, que não era dele, entenda isso. Veja o que Paulo fala em Colossenses 2,14. Veja o que Paulo expressa exatamente essa mensagem de aqui, tetelestai. Colossenses 2,14 diz assim, na versão King James diz assim, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância, e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Na João Ferreira de Almeida, atualizada, diz assim, e havendo riscado o escrito de dívida, que havia contra nós nas suas ordenâncias, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Quando Jesus fala está consumado, está dizendo, estou pagando a dívida dos homens, que os homens deviam a Deus. Meus amados, eu pergunto para você, Jesus tinha alguma culpa e algum crime que o levou à cruz? Ele tinha? Quando Herodes, inclusive, Pilatos o julgou, ele disse assim, eu não vejo nesse homem nenhuma culpa, como é que vocês querem condená-lo? Pilatos disse isso. Que culpa ele tinha? Qual era a pena, na verdade? Qual era o crime dele? Que crime ele havia cometido? Interessante que nesse processo de julgamento de Jesus, algumas testemunhas se levantaram, porque em todo tribunal, num processo condenatório, tem que ter testemunha que acuse, que defenda a favor do réu e que também que acuse. E apareceu algumas pessoas que diziam assim, ele disse que destruiria o templo em 3 dias. E aquelas palavras de Jesus, quando ele disse isso, inclusive, alguns testemunharam e acharam que Jesus estava blasfemando. Mas quando ele disse isso, ele falaria do seu próprio corpo, que seria inclusive martirizado, seria condenado. Amém? Ele não se referia ao templo, inclusive, de Jerusalém. Ou seja, aquelas testemunhas eram testemunhas falsas. Então, não havia nenhum elemento que justificasse, de forma, dentro da lei da época, entenda isso, que levasse Jesus àquele processo tão horrível e vergonhoso de condenação. Não havia. Então, o que o levou na cruz? Ele estava
pagando uma dívida minha e sua, porque nós que somos pecadores. Então a dívida estava sendo paga diante de Deus. Eu uso muito o exemplo, mais ou menos assim, igreja. Às vezes você não compreende por que Jesus fez isso, eu não pedi para ele fazer isso. Muita gente até fala exatamente isso. Mas é mais ou menos assim. Na medida que o pecado ele entra no mundo, e o ser humano está destinado à condenação eterna, que é o inferno. Você precisa entender isso. Todos aqueles que não olhar para a cruz de Jesus, entregar a sua vida a Jesus Cristo e crer nesse sacrifício, jamais encontrará a salvação eterna. Continuará no mesmo estado de criminoso e será julgado e será condenado no grande dia final. Então, quando Jesus desce da sua glória, ele está assumindo exatamente nesse dia o meu lugar, o seu lugar, a minha condenação, a sua condenação, o meu crime, o seu crime. Ele está assumindo exatamente isso diante de todo o universo, dizendo: eu estou morrendo e sendo penalizado pela humanidade. Ou seja, agora os homens não precisam mais sofrer o dano da segunda morte, porque eu estou pagando o preço no lugar deles. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Em João 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Mas Deus prova o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, ou seja, Ele está nos substituindo, está assumindo o nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. É mais ou menos assim, irmãos. No tribunal, é como se nós estivéssemos ali no tribunal, sentado na cadeira e sendo condenados a pagar o preço do nosso pecado. É como se Jesus chegasse e dissesse assim: tira esse criminoso aí, tira ele da cadeira e eu vou sentar no lugar dele e eu vou pagar o preço dele. Me condenem porque eu vou tomar o lugar dele. Você pode dizer assim: pastor, como é que eu mereci essa condenação se eu sou uma pessoa tão boa? Como é que eu sou uma pessoa moralmente correta, eu sou uma pessoa socialmente boa, pastor? Jesus não precisaria ter morrido por mim, porque a minha vida ela é uma vida de boa índole, de bom caráter. Eu sou uma pessoa que me relaciono, respeito minha família, eu faço bem para as pessoas, então eu não precisaria que Jesus pagasse esse preço por mim, porque eu sou uma pessoa boa. Meus amados irmãos, diz a Bíblia que todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram. Todos, e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Existe o pecado, que nós precisamos entender, que o pecado comportamental, que denota o nosso comportamento, que demonstra o que fazemos de bom ou de errado na nossa vida. Mas todos nós temos e herdamos que é o pecado, que esse também lhe condena, entenda isso. E levará as pessoas, por mais boas que sejam, levará as pessoas à condenação eterna, se não crerem no sacrifício de Jesus. Que é o pecado, nós chamamos de pecado original. Porque todos nós temos origem em Adão. Adão pecou e a natureza nós herdamos, a natureza porque nós a de Adão. E esse pecado, por mais bom que você seja, leva o homem também. Ele pode ser melhor pessoa, mais boa do mundo, que faça os seus negócios de forma justa e correta, mas é preciso olhar para Jesus e pedir perdão do pecado que você herdou, da sua ascendência, e que também afasta o homem de Deus. Se o homem fosse merecer salvação, querido, pela sua bondade plena, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz para nos salvar. Entenda isso, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Todos nós necessitamos e carecemos do sacrifício de Jesus, pelo qual morreu o nosso lugar. E se você não confessar,
e não reconhecer o sacrifício dele na sua vida, que ele fez por você, lembrem-se, você está em maus apuros. A sua situação é crítica diante de Deus. Por isso ele morreu por você, para que você creia nele e seja salvo pelo sangue purificador dele. É ele que salva você, não é suas boas ações, não é nem o fato de você, é importante você congregar e estar aqui. Mas muita gente vai numa igreja e de repente nem tem tanto compromisso com o evangelho. É preciso crer de todo o coração em Jesus. Tetelestai, ele estava pagando uma dívida que não era dele, mas da humanidade diante de Deus. Dizendo, Pai, está pago, estou pagando o preço pelos homens. Ah, meus irmãos, é muito amor, é muita compaixão de Jesus por nós. Louve a Deus por isso, é muita compaixão, é muita graça, é muita misericórdia de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Jesus morreu por você antes mesmo que você existisse, antes mesmo que você viesse ao mundo. Jesus estava morrendo para salvar você e a sua família e levar você salvo para a eternidade. Amém? É muita graça de Deus. Você nós não conseguimos entender, nós podemos compreender tamanha graça, tamanha compaixão, tamanha misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós jamais mereceríamos tamanha bondade de Cristo por nós. Mas lembre-se que diz Paulo em Colossenses 2,14, cancelou o escrito da dívida, está pago, está cancelado, nós não temos mais dívida nenhum, o maligno não vai mais nos acusar diante da presença de Deus, porque Jesus pagou o preço no nosso lugar, e no dia do grande julgamento final, Jesus vai dizer, olha, Pai, por esses aqui eu paguei o preço por eles. Eu paguei o preço por eles, estão livres e têm direito à salvação eterna, porque eu paguei o preço por eles. E o inimigo não vai condenar jamais vai acusar você. Terceiro e último lugar. Tetelestai, está consumado, no português está consumado. Terceiro lugar, era uma palavra empregada para a posse de direito e de fato de uma propriedade. Era a posse, é a palavra usada para dar posse, de fato, de direito, para uma propriedade, quando essa era comprada. Usava a palavra tetelestai na época. Interessante, né? Por que então, terceiro significado, Jesus usou a palavra, quando está consumado, a palavra tetelestai. Evidente, meus irmãos, que quando Jesus paga o preço por nosso pecado, Ele nos compra de volta para Deus. Você entende isso? Jesus nos resgata, Ele nos compra com o preço do seu próprio sangue para Deus. Ele nos compra. E a Bíblia fala isso em algumas passagens. Pedro, 1 Coríntios 6:20. A Bíblia fala isso em várias passagens. Se os irmãos tiverem aí na Bíblia. Em algumas passagens que eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 6:20. Diz assim, vocês foram comprados por alto preço. Glória a Deus por isso. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Olha como o sentido da palavra tetelestai significa que Jesus nos comprou. Pertencemos agora a Deus. Somos propriedade de Deus. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 7:23 diz assim, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravo de homens. 1 Coríntios 7:23. Veja o que Pedro fala na carta dele, a primeira carta de Pedro 2:9. Pedro diz assim, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quando Jesus está morrendo na cruz, naquele exato momento, Ele está nos comprando, pagando preço e nos comprando de volta para Deus. Glória a Deus por isso.
Pertencemos agora ao Pai. Fomos comprados por Jesus. Não pertencemos a nós mesmos. Não pertencemos mais ao mundo, mas Jesus nos comprou, nos resgatou. E agora nós somos, de fato e de direito, pertencemos, somos propriedade unicamente de Deus. Tem uma ilustração interessante nesse ponto, de uma criança que ela tinha um barquinho. Ela fez um barquinho muito bem feito e ela levou para um riacho para colocar na água. E essa ilustração retrata isso, igreja. A criança fez o barquinho e ela levou para a água. Quando ela colocou o barquinho na água, talvez até alguns aqui já sabem essa ilustração. Quando a criança colocou o barco na água, o barquinho dela, que ela fez com muito cuidado, ela tinha muito apego a esse barquinho. Mas aí, a correnteza levou o barco. E uma pessoa encontrou o barco, depois de algum tempo. Reformou o barquinho, melhorou ele, invernizou aquele barquinho e colocou na loja, o mesmo barquinho da criança, que a criança havia perdido. E aí a criança, um dia andando na cidade, ela foi e viu o barco na loja, o barquinho. Ele disse assim: papai, aquele barquinho é o meu barquinho. Eu vou lá, vou pegar. E chegou o homem e disse: não, esse barquinho aqui não é mais seu, não. Esse barquinho eu achei, eu reformei, melhorei. Se você quiser ele de volta, você vai ter que comprar agora. E a criança foi e disse: eu vou ter que comprar o barquinho. Pediu dinheiro para o pai e comprou o barquinho. E resgatou o barquinho de volta. E ele disse assim: agora, ele disse para o barquinho: agora tu é meu, por 2 motivos. Primeiro, porque eu te criei, eu te fiz. E segundo, porque eu te comprei. Ele disse para o barquinho: tu és meu por 2 motivos. Primeiro, porque eu criei, foi eu que te fiz. Segundo, porque eu te comprei. Jesus nos criou, irmãos, amém? Mas no pecado nos distanciou da presença de Deus. E Ele nos comprou de volta. Amém? Com alto preço. Por isso você pertence a Deus, porque você é criatura dEle e porque você foi comprado também pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós somos de Cristo. Glorifica a Deus por isso. E é isso que Pedro fala. Nós somos propriedade. Propriedade. Interessante esse termo, né? Propriedade particular, exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro. Nós não somos mais do mundo, não pertencemos mais aos nossos prazeres, mas pertencemos agora a Deus e vivemos para Deus, para servir a Ele, glorificar a Ele e entregar a nossa vida cada vez mais nas mãos dEle. Amém? Está consumado. A obra está feita. Tetelestai. Está consumado. O que você precisa fazer nesse tempo para reconhecer isso? Jesus morreu na cruz para cumprir o mandado do Pai. Isso significa tetelestai. Jesus morreu na cruz para pagar uma dívida que nós tínhamos com Deus. Jesus morreu na cruz. Para quê? Porque essa foi a única maneira de nos comprar de volta para Deus. Por isso Ele morreu na cruz. Foi a única maneira, não existia outra maneira. Não existia outro caminho, não existia outra possibilidade. Ele morreu na cruz para nos resgatar do nosso pecado. Tem um hino, irmãos, que diz assim, do cantor cristão que diz assim: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Interessante, né? Jesus morreu pela humanidade, pelos homens, pelos jovens, e mesmo assim, milhares e milhares de pessoas continuam perdidas, sem Cristo e sem salvação. Milhares de pessoas continuam no mundo presas ao pecado, irmãos, aos seus vícios e à sua forma de vida, e não têm olhado e reconhecido o que Jesus fez por ela. O maligno continua prendendo as pessoas. Não basta apenas ficar triste sabendo que Jesus morreu.
Muitas pessoas ficam condoídas e ficam tristes. Nesse período aqui. A morte de Jesus já foi retratada, irmãos, de diversas formas, em filmes, em peças, em dramatizações na igreja, na rua. Mas muitas pessoas não entendem, ainda não entenderam, que elas precisam olhar para esse sacrifício de Jesus. E elas precisam pedir perdão pelo pecado delas e crer em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Você pode dizer amém? Para que o pecado dela seja cancelada, apagada, purificada, redimida pelo sangue de Jesus. Essas pessoas têm o direito à salvação eterna e o nome delas esteja escrita no livro da vida do Cordeiro. É preciso olhar para Jesus e dizer: Senhor, purifica os meus pecados, eu reconheço que Tu és o meu Salvador, e eu te aceito, eu creio que Tu és o meu Salvador, a partir de hoje eu quero Te servir, porque Tu pagaste o preço no meu lugar. Tem todo um processo, irmãos, por mais que as pessoas vejam, contemplem e saibam o sacrifício de Jesus, mas é importante se render a esse sacrifício. Tem que se render a esse sacrifício. Tem que pedir perdão. Amém? Tem que pedir perdão. Senão, o sacrifício de Jesus continuará sendo visto, mas com pouco efeito na sua vida. Com pouquíssimo efeito, sem reflexo nenhum, sem impacto nenhum na sua vida. Quando você olha para esse momento, quando você entende esse momento, o que isso fala com você? Como não servir a Cristo, como não entregar a Ele, nos render a eles e amá-lo diante do que Ele fez em nosso lugar? Como não servi-lo? Como não fazer parte do seu reino, ser ido na sua obra? Atender o chamado dEle, quando Ele chama, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados. Como não atender? Como não obedecer a sua palavra? Como não adorá-lo? Como não reverenciá-lo? Como não reconhecê-lo como Salvador? E render a Ele, pedindo a Ele a graça dEle sobre a nossa vida? Como não servi-lo? Por que ficar preso ao mundo? Por que preso ao mundo lá fora, com milhares de pessoas e milhões pelo mundo lá fora sem encontro, irmãos? Porque não seguir os caminhos de Jesus, dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador, esse é os Teus planos para a minha vida. Como não servir um Deus maravilhoso, que desce do seu próprio trono, desce do céu do seu trono e morre por mim, miserável, um pecador, com perdão da palavra? Nós somos miseráveis pecadores e não merecíamos tão grande salvação. Se nessa noite você quer se render ao sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por você, morreu para te salvar, para perdoar o teu pecado, eu quero orar por você neste momento aqui. Amém? Eu quero orar por você. O Espírito Santo de Deus, quando eu vou orar, e eu vou, irmã Nilza, eu preciso sair, eu vou orar pelas pessoas que nesse momento querem consagrar a sua vida a Jesus, consagrar a sua família a Jesus, queiram crer em Jesus como Salvador, reconhecer que Ele é o teu Salvador. Talvez você veio aqui e disse: pastor, a palavra do Senhor Jesus tocou o meu coração, e eu vou orar, eu vou me retirar, os irmãos vão ficar cantando, viu, irmã Nilza? Porque eu vou celebrar a ceia na nossa igreja saindo daqui. E nesse momento, antes que os irmãos até cantem o hino, eu quero que você levante sua mão e diga comigo assim: pastor, nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ele morreu por mim, Ele morreu por me amar, Ele morreu porque Ele quer me salvar. Se você que está aqui não fez isso ainda, ao longo da sua trajetória de vida, e você está aqui nessa noite, levante sua mão assim comigo e diga: pastor, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero reconhecê-lo como Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu quero viver para servir este Cristo que morreu na cruz para me salvar. Porque a mensagem dele tocou meu coração. A palavra de Deus tocou meu coração. Levante sua mão assim, ó. Se nessa noite tiver alguém aqui que não tomou essa decisão ainda, levante sua mão assim, ó. Levante sua mão. Tem alguém nessa noite? De repente você está desviado, afastado, desgarrado dos caminhos do Senhor e você quer se reconciliar com Deus nesse momento. Levante sua mão assim. Levante, meu querido. Amém? Você pode vir aqui à frente? Pode vir. Tem mais uma pessoa? Glória a Deus por isso. Amém? Uma segunda pessoa.
De repente você está desviado, você está afastado, está frio na fé, quer até mesmo desistir da sua caminhada cristã, está tão fragilizado espiritualmente. Pode vir aqui à frente. Eu vou orar encerrando a mensagem, e aí a igreja dá continuidade com cânticos, vão cantar, e depois com a oração final. Mas se tiver mais alguém, pode vir à frente. E aí eu peço licença aos irmãos que vou me retirar. Vamos orar por esta jovem. Amém? Vamos orar. Como é o seu nome? Selena. Selena, você está hoje, é uma reconciliação.